Bom, fala rapaziada que assiste meu canal, e aí, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Iago Silva e seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo hoje a gente vai discutir um assunto um pouco polêmico, mas muito bom, tá? A gente vai discutir hoje sobre o casamento homoafetivo. Será que o que a Igreja Católica diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? O que os cristãos acham sobre isso? Será que isso é certo? Será que casamento homoafetivo é correto? Vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje. É isso aí. Então chega de enrolação e vamos começar com o vídeo. Igreja, porque o Estado não é laico. Mas também muita gente fala, dentro da igreja não pode ter preconceito, você não pode dizer que não pode isso ou aquilo. Ou até vou mais longe, até um tópico mais problemático também, imagino. Não sei se você quer abordar isso, mas casamento homoafetivo. A igreja tem que permitir o casamento homoafetivo, a igreja católica ou a igreja protestante, seja lá. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, não é... Veja... Qual é a posição do Papa? Não é nem a... Olha só o que ele vai falar, rapaziada. Uma coisa que tem que mudar, Vilela, não é a opinião de Frei Gilson. Tá. Não é a opinião de Papa. É a verdade. Qual é a verdade que a igreja defende? Então a igreja entende que tem uma verdade envolvida aí. Qual é a verdade que a igreja defende? Ela não pode abrir mão. Vem a padres, saem padres, vem bispos e morrem bispos, vem papa, morre papa, e a igreja não pode renunciar uma verdade. A verdade das escrituras, a verdade de Jesus Cristo. Esse papa aqui é muito, muito, muito bom. Brabíssimo. Não existe isso. O que o papa acha? O que o pastor acha? O que tal pessoa acha? Não. Eu não tenho que achar nada. Você muito menos. A gente tem que ver o que a Bíblia diz. Qual que é a verdade perante o Criador. O que perante o Criador, o que o Criador fala disso. A gente tem que ver exatamente isso. Tá? Não existe o que eu acho, o que você acha. É o que o Criador fala. O que o Criador diz. Então assim, eu vou responder a primeira pergunta que você fez, duas em uma. Eu vejo algo muito perigoso acontecendo. De interferência? De interferência do Estado dentro das igrejas, por exemplo. Onde você não pode falar determinadas coisas dentro de uma igreja. Já está acontecendo isso? Exatamente. Já que merda é essa? O Estado quer interferir até dentro das igrejas? Por isso que eu falo, o Estado ele é um Deus, tá? O Estado ele tá se tornando um Deus. Na verdade já é um Deus. A política é um Deus. Quer interferir até na igreja. O que eu posso falar ou não? Agora dizer a verdade tá se tornando crime em um regime totalmente totalmente esfacelado, totalmente quebrado. Dizer a verdade está se tornando um crime. Você dizer que um homem é crime. Você dizer que uma mulher é crime. Você dizer que não pode, que uma mulher não pode terminar a vida de uma criança que está dentro dela, porque isso é pecado, é um crime. Dizer que uma mulher não pode, entendeu? Abortar é um crime, cara. Então, cara, é absurdo. Eu tenho muitos seguidores no meu YouTube. Eu faço lives constantes. E determinadas coisas eu 4 horas da manhã, Frei. 4 horas da manhã, Frei. Podemos falar sobre isso depois. Vamos falar sobre isso. Isso não é horário. Isso não é horário, Frei. 4 horas da manhã. Depois eu te explico, depois eu te explico. Ô Vilela, tem coisas que eu já sei que eu não posso falar no meu canal do YouTube. Eu tenho que tomar cuidado, tenho que mudar a palavra, papapá. O YouTube mesmo pode derrubar o vídeo. Senão o YouTube diz que aquele assunto é ofensivo. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? Veja, a gente acabou de ler uma lista de pecados. Para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Só que veja, isso é para quem crê em Jesus, quem quer seguir Jesus. Você não quer seguir Jesus? Então Jesus está dizendo que esse é o caminho dele. Isso é ofensa? Dizer a verdade para alguém virou ofensa, o Vilela. Patético. Então esse é o patético. Patético. Por isso que a Bíblia é tão odiada por todo mundo. Por isso que a Bíblia é odiada. Porque ela é um livro onde fala o que é certo e o que é errado. Hoje em dia é tudo relativo. Em um mundo onde tudo é relativo, o certo e o errado se torna crime. Hoje já tá relativo. Você é o quê? Eu sou... não sei, tá. Resumindo, ninguém sabe o que eles são. Ninguém sabe o que é a verdade. Ninguém sabe o que é a mentira. Ninguém sabe. Todo bando de NPCs, gados, que estão
perto de ir pro abate. Entende? Por isso que todo mundo odeia a Bíblia. Porque ela não é relativa, ela é absoluta. Absoluta. Pois é. O mundo que a gente vive, dizer a verdade para alguém virou ofensa. Então eu acho muito perigoso quando nos proíbem de falar nas redes sociais, ou falar dentro das igrejas, ou falar em qualquer lugar que seja. Temos que lutar sim pela liberdade de expressão. E aqui, parabenizar você porque você é um desses combatentes. O seu programa é um dos programas que lutam pela liberdade de expressão. Sim, com certeza. Isso é importantíssimo. Veja, muitos cristãos acham que isso é um assunto só para políticos. É. Não. Isto interfere, afeta diretamente a evangelização. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me calar. Né? E é próprio de quem... Esse negócio de calar o outro é próprio de quem quer ter uma única voz. Então eu quero ter uma única voz, eu tenho que barrar as outras que são conflitantes. Exatamente, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, você não pode falar nada. Você não pode falar que um homem é homem, que uma mulher é mulher. Você não pode falar que uma mulher não tem a mesma força que o homem. Você não pode falar que a mulher é uma mulher, que uma mulher tem que ser submissa, que uma mulher tem que ser isso, que a mulher tem que ser aquilo. Por quê? Porque você tá errado. Senão você tá errado, você tá mentindo, isso é patético, você vai preso porque você tá discriminando, você tá tendo preconceito, você tá tendo isso, você tá tendo aquilo. Porque eles querem falar e querem que os outros ouçam. Não querem discordâncias. Eles querem mentecapitos. Né? Ok, vou para a sua segunda pergunta. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião. Não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo, tem que estar subordinado à verdade. Eu queria que você pegasse aquele livrão amarelo e você... Qual parte? E você mesmo vai ler. Você pode abrir aí no... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Abra no... Olha só, o Frei já estava preparado que eu ia perguntar isso, já até separou já o... Eu imaginei que podia vir perguntas, né? É. 23:57. Tá. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica, 23:57. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A Igreja está reconhecendo, dizendo que é a homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Olha lá, a própria igreja reconhece. Tem muitas coisas que continuam inexplicadas para nós. Apoiando-se, olha que bonito, Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, que é a base da igreja, que os apresenta como depravações graves. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. E não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens. Ok? Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí está simples, está lá em Romanos, que o próprio Catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. Leia você e veja se você entende do Romanos 1, 24 a 27. Por isso Deus os integrou. Por isso Deus os integrou. Tem que... Deixa eu tirar o óculos. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha que bonito, trocaram a verdade. Isso que é importante que a gente estava conversando. Trocaram a verdade pela mentira. Trocaram a verdade
pela mentira. O que Satanás tenta fazer com as pessoas? Ele tenta trocar o que é verdade pela mentira, embaralhando os dois. Ele embaralha a verdade com a mentira e cria uma massa cefálica e te entrega, e você encara aquilo como verdade. Então o que acontece, cara? As pessoas hoje em dia estão trocando o que é certo pelo que é errado. É até um pouco estranho e patético falar sobre esse assunto, mas enfim, cara. Hoje em dia você tem que dizer que a grama é verde e o céu é azul. Senão as pessoas não sabem qual que é a cor da grama e qual que é a cor do céu. Cara, os homossexuais, eu vejo eles como pecadores. Eu não vejo, é o que eles são. Eles são pecadores, tá? Mas, como o próprio Jesus fala, quando ele está sendo crucificado, ele pede para Deus perdoar aquelas pessoas que estão crucificando ele e fala assim, ó: perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Os homossexuais, os pecadores, todos nós somos pecadores, mas tô dizendo, essas pessoas que vivem no pecado, elas não sabem o que elas estão fazendo, tá? Se elas soubessem a gravidade das coisas que elas fazem, elas nunca fariam o que elas fazem. Nunca. Ninguém quer ser jogado no lago de fogo. As pessoas, elas querem tudo, mas não fazem nada. Todo mundo quer ser salvo, mas ninguém está disposto a pagar o preço. Todo mundo quer ter um shape legal, mas ninguém quer ir pra academia e machucar o músculo. Pois é. Então, cara, eu vejo os homossexuais como doentes. Porque toda pessoa que vive no pecado são doentes. Só que existe uma cura para a doença deles, que é o Criador. Eu vejo o Criador como a cura para a doença de todos os pecados. E o homossexualismo não é só... Cara, como eu já falei aqui nesse canal sobre a tatuagem. Tatuagem é um pecado gravíssimo. Mas comparado com a homossexualidade, é como se fosse um ladrão de galinha. Sabe? Como se a tatuagem fosse um ladrão de galinha. Tipo, é quase nada perto da homossexualidade. Olha que a tatuagem é um pecado gravíssimo. Você mutilar o seu corpo. Só que a homossexualidade é um pecado ainda pior. Porque você está se sujeitando a fazer o que Deus falou que não era para você fazer. Você está fazendo o que Deus colocou contra, sabe? Tipo, Deus colocou você para ficar com a mulher, para você ter filhos e filhas, para você procriar. Você vai falar: não, eu não quero te obedecer. Aí você vai ficar com outro homem. Isso é um pecado gravíssimo, gravíssimo, cara. É absurdo, é uma doença espiritual. E como toda doença, ela também tem uma cura, um tratamento, que é a palavra de Deus, que é o Criador, ok? Mas enfim, vamos continuar assistindo aqui e a gente vai dando opinião. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Deixa eu só falar aqui um negócio. Exatamente. Elas trocaram a adoração do Criador pela criatura. Então elas adoram o sexo, elas adoram o pecado e não o Criador. Então elas, a partir do momento onde você vive no pecado, você não está mais adorando o Criador, você está adorando aquilo que você faz, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou contra a face do Criador. Quando você vive no pecado, sabendo que aquilo é errado e ainda continua persistindo, você está adorando o pecado, está adorando a criatura, está adorando aquela criação em vez do Criador. Isso é um pecado gravíssimo, meu amigo. Gravíssimo. Já que você não quer viver o que eu tô te propondo, vá viver o que você quer. Olha a liberdade aí de novo, Vilela.
Já que você não quer viver isso, só que o que você está vivendo é paixão vergonhosa. Segue o texto. É Por vergonhoso, isso cara. Deus os entregou. É vergonhoso. O que os homossexuais fazem é vergonhoso. É vergonhoso. Eles imploram por atenção. Eles imploram por atenção e por... não só por atenção, eles imploram também por você aceitar, você admitir, você falar, não, você tá certo, é isso aí. Eles imploram por atenção e por aceitação. Entende? Então isso é vergonhoso. Eles querem chamar atenção a qualquer custo. O pecador, o Satanás, o Lúcifer, eles querem chamar atenção a qualquer custo. Eles fazem de tudo pela atenção. Entende? É vergonhoso. Paixões vergonhosas. A partir do momento que você faz o que o Criador não quer, o que o Criador fala que é errado, isso é vergonhoso. Você está passando vergonha. Paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, O homem deixando no uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devido ao seu desvario. é Bíblia, tá? Foi o Frei Gils que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que Perceba-se, inspirou os autores. eles não gostaram do uso natural, tá, da mulher. Eles trocaram o uso natural da mulher, você fazer relações com a sua mulher, você ficar com a sua mulher, para ficar uns para os outros, um com o outro. Os homens, cara, de onde, que merda, cara, é uma parada tão absurda, tão patética. Só que eu não sei se isso é intencional. Cara, porque é absurdo, cara. A maioria dos homossexuais tem problemas mentais. Ninguém sabe realmente o que causa a homossexualidade. É um problema mental gravíssimo. Todos eles têm problemas mentais. Todos. Não há um cara que queira ficar com outro cara que não tenha um problema mental, que não tenha graves problemas. Entende? Então, é absurdo. Sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, grande pregador de todos os tempos. Foi ele que escreveu isso aqui, porque já tinha esse problema na comunidade de Romanos, a qual ele está denunciando. Volta ao catecismo, o Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, a gente lê o texto, certo. Então o nosso apoio está aqui, na verdade, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou. O que é a tradição, Vilela? O que os apóstolos falavam sobre o assunto? Os apóstolos, quando a igreja fala tradição, é o que os apóstolos falavam. A tradição oral. É, a tradição oral, e aqui é a tradição oral, né? Sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Aí a igreja vai explicando. Sabe por que é ruim? Sabe por que não é bom? Porque fecha o ato sexual ao dom da vida. Não procede de uma complementaridade. Cara, isso é absurdo. Tem que falar que a grama é verde. Se o homossexualismo fosse levado como como algo referencial para todo mundo ser, causaria a extinção do mundo, a extinção do planeta. 2 homens não podem produzir um filho, então você está indo contra a lei da vida, contra a lei da natureza. Todo organismo quer se reproduzir, todo organismo quer manter o seu dom natural, que é o quê? Se reproduzir e continuar vivendo, entende? E o homossexualismo vai contra a lei da vida, porque você não tem como se reproduzir. Você consegue entender o que é isso? Por isso que eu falo que isso é uma doença mental, uma doença pecaminosa e espiritual. Eu nem imagino quanta dor e sofrimento uma pessoa tem que sofrer para ir contra a lei de Deus e contra a lei da vida. Ela deve estar sofrendo, esfolada espiritualmente, para fazer um ato tão vergonhoso como esse.
afetiva e sexual verdadeira, em caso algum, podem ser aprovados. Tá aqui. Nenhum papa pode mudar isso, Vilela. Porque mudar isso seria contra a Bíblia. Então não é minha opinião, não é a opinião do Papa Francisco que vai vir depois dele. Nenhum pode mudar isso. Agora, um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Olha que bonito, Vilela. Eu quero falar com todos com muito carinho. Essas pessoas, a igreja acabou de dizer que é errado. Por causa da Bíblia. Essas pessoas não podem pisar o pé dentro da igreja? Essas pessoas estão excluídas? Não. Se homossexuais fossem excluídos da igreja, seria a mesma coisa de fechar o hospital para os doentes. Qual que é o sentido? A igreja é um hospital para doentes espirituais. Por exemplo, se um hospital fecha as portas para o doente, só aceita os sãos, qual que é a função do hospital então? Se a igreja fecha as portas para os pecadores e só abre as portas para os salvos, para os bem de espíritos, pelos que já já seguem a Cristo, qual que é a função da igreja então? Qual que é a função do templo? Não há. Então, os homossexuais devem ir à igreja. Só que você deve ir com a mente de eu vou mudar. Porque Cristo, ele te aceita, ele pede para você vir, mas não te aceita você ficar como está. Então você tem que mudar. Você pode vir, mas você não pode ficar como está. Então você deve ir com a mente de mudar. Entende? A partir do momento que você vai para a igreja, que você vai conhecer a palavra do Criador, que você vai conhecer a palavra, vai ler a Bíblia, você tem que ler com a mente de mudança, mente de renovação. Entende? Então, os homossexuais não só podem, mas também devem conhecer o Criador e ir à igreja. Na verdade, para ser bem sincero, ninguém vai à igreja. A igreja somos nós. Mas quando eu digo ir à igreja, eu estou dizendo ir a um templo que você tenha mais ajuda, mais influência. Porque a influência boa pessoas ali com você é bom também. Mas, enfim, eu digo para procurar a palavra do Criador, ler a Bíblia. Mano, você tem o YouTube, você tem a internet na sua mão, você pode mudar, tá? Você pode mudar. É só você querer e pedir ao Criador. Essas pessoas estão condenadas ao inferno. Olha o que a igreja fala. Devem ser acolhidos com respeito. Essas pessoas não estão condenadas ao inferno, tá? Mas, se elas continuarem e permanecerem no pecado, quando morrerem ou até Jesus voltar, ou até a volta de Cristo, elas serão condenadas sim ao lago de fogo, tá? É isso, entende? Enfim, é isso aí. Compaixão e delicadeza. Nossa, quando eu acolho na minha igreja um homossexual, é a coisa mais bonita que tem. Você poder acolher aquela pessoa, abraçar com respeito, não tem problema nenhum. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também. O adúltero, o beberrão. Quantas vezes, Vilela, na minha pregação eu abracei bêbado? Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço o adúltero? Os pecados, abraçar com respeito, não tem problema nenhum. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também. O adúltero, com respeito. Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço... Que merda é essa, viado? Olha o que apareceu aqui na minha tela. Que loucura, cara. Nossa, cara. Que loucura, mano. O cara gravou a tela dele, sei lá, mano. Apareceu o WhatsApp do cara aqui. Doideira. Abraço o adúltero?
Os pecados abraçar com respeito, não tem problema Que nenhum. doideira, cara. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também. O adúltero, Loucura, hein? o beberrão. Quantas vezes, Vilela, na minha pregação eu abracei bêbado? É. Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço o adúltero? Então não muda. Os pecados, é que às vezes as pessoas acham que esse é o maior pecado que tem. Não, a gente abraça qualquer pecador. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Olha a igreja falando, não é para discriminar. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, se você é cristão, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Olha, aí aqui que é o vespeiro, aqui que é o espinho. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então a igreja está dizendo o seguinte: não é pecado você ter essa tendência. Agora a igreja vai pedir para você, para que você viva a castidade. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de amizades desinteressadas, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, a igreja reconheceu o problema. A igreja não teve medo de reconhecer a verdade. É errado. Só que a pessoa, ela divide bem. Uma coisa é o ato. A igreja condenou o pecado, mas ela não condenou o pecador. Você entendeu essa separação? Sim. Uma coisa é a prática homossexual. Isso a igreja condenou. Mas a pessoa não. A pessoa deve ser acolhida. A pessoa deve ser amada. A pessoa não deve ser injustiçada. Ela não deve ser injustiçada, ela deve ser amada, ela deve ser cuidada. Ela deve ser... Ela deve se curar do pecado, tá? Mas assim, eu acredito em você acolher a pessoa, mas ela também deve querer mudar. Porque não adianta a pessoa continuar sendo homossexual. Continuar querendo ficar com outros homens, continuar blasfemando contra o nome do Criador. Não. Jesus, ele não andava. Jesus, ele pregava para os pecadores, mas nenhum pecador continuava sendo pecador perto dele. Quando os pecadores andavam com Cristo, eles saíam da prática do pecado. Claro que pecador todos nós somos, mas viver no pecado, aí não. Aí não, entende? Então, enfim, é isso. A pessoa que comete o pecado, ela não está condenada, mas ela deve se sair deste ato, entende? É isso aí. Agora, a você, pessoa, nós pedimos, se você quiser seguir Jesus e o Evangelho, viva a castidade. E se a pessoa não conseguir? Com a graça de Deus, se ela quiser, se ela se esforçar, e a igreja ajudando, todo mundo ajudando, veja que o Catecismo até falou, com amizades, com oração, com os sacramentos, se ela quiser, dá pra fazer. Muitos fazem isso. E se isso trouxer infelicidade para ela? Se trouxer angústia, Boa. tristeza? Boa pergunta. A pergunta que eu faço para o Vilela. Esta pessoa, este ato, a Bíblia disse que é um ato errôneo. Ela começar a viver a castidade por causa de Cristo. Ela começou então a viver a santidade na sua vida. A pergunta que eu faço é: tem como alguém ser infeliz com Cristo? Você acha, Vilela, que tem como? O Deus Todo-Poderoso, o teu Criador, aquele que quer o teu bem. Impossível, tá? Eu vou te dizer o porquê que é impossível alguém viver infeliz perto do Criador. Cara, é a mesma coisa de falar que um peixe, quando ele fica na água, ele está sendo sufocado. Não tem como. O peixe, ele precisa da água para viver. O ser humano, ele precisa de Deus para estar vivo, para se sentir vivo. Senão, não teria milionários que já tem tudo que o mundo pode dar se matando, milionários sem propósito de vida, bilionários, entende?
O Whindersson Nunes não estaria internado, um caso mais recente, se internado por causa... O cara tem tudo, mas não tem nada, porque não tem um criador. Então, cara, é impossível uma pessoa que busca de verdade, uma pessoa que quer de verdade, não se aproximar do criador. Isso é impossível. É impossível. Se você quer buscar o criador, se você quer ser alguém diferenciado, se você quer ter a salvação, você precisa do criador. Se você quer viver, quer sentir bem, quer ser amado, você precisa do criador. Exatamente. Morreu na cruz por você e te salvou. Você acha que colocando a palavra dele na sua vida, você é capaz de ser feliz? Não tem como. Mas não tem a menor possibilidade de uma pessoa seguir a vida, ser feliz, seguir a Cristo e não largar essa prática? Não tem nenhuma possibilidade. A mínima possibilidade de um pecador ser feliz e amar a Cristo. De uma pessoa que vive no pecado amar a Cristo e continuar vivendo no pecado. Não tem a menor possibilidade. Ou ela ama o pecado, ou ela ama a Cristo. Se você amar a Cristo, você tem que seguir o que ele fala. Se o que ele fala tá contradizendo o que você faz, você tem que deixar de fazer o que você faz para seguir a Cristo. Isso é óbvio. Mas com menos, né? Dá mais. Isso é óbvio. Entende? Então é isso, cara. 2 mais 2 é igual a 4, entende? Então, não tem a menor chance. Como seguir Cristo sem seguir a palavra dele. Entendeu? Veja, eu agora não queria ficar focado nessa prática. Pode colocar em todas. Eu queria que você entendesse que não tem como você estar com Cristo se você é adúltero. Não tem como você estar com Cristo se você guarda mágoa no coração de alguma pessoa. Não tem como você estar com Cristo se você quer viver na fofoca. Não tem como você estar com Cristo se você é ladrão e não quer sair dessa prática. Entendeu? Não coaduna, ô Vilela, não é coerente, não é coerente com a sua fé. Então você quer estar em Cristo? É a mesma coisa de, por exemplo, eu falar que amo meu pai, que amo a minha mãe, e roubar eles. Tem como eu amar meu pai e amar minha mãe roubando eles? Ué, que merda é essa? Ah, mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas eu vou roubar eles porque eu vou ser feliz e eu vou amar eles. E tá tudo bem eu roubar os meus pais, porque eu amo eles, né? Não, é incoerente, porque o seu pai e a sua mãe tá te falando uma coisa e você tá fazendo outra. Então, se você tá fazendo outra, é porque você não ama eles. Entende? Então é isso. Se você contradiz alguém que quer o seu bem, é porque você não tá nem aí pra essa pessoa. Se você contradiz, se você não é coerente com o que o Criador quer de você, com o Criador pede de você, você não ama ele. Você ama o pecado. Você ama a criatura e não ao Criador. Tu precisa viver a palavra de Cristo. E se você viver a palavra de Cristo, você vai ser feliz. Agora eu lhe garanto, Vilela, o que eu vou te falar agora. No pecado, ninguém é feliz. Você pode pegar qualquer pecado. Eu garanto a você. No pecado você não é feliz. Você tem alegria passageira, você tem prazer passageiro, aquilo vai acabar e você vai ficar vazio. Porque só tem uma coisa que é capaz de preencher o teu coração. É a verdade. E a verdade é Cristo. E é por isso que eu sempre replico. Essas pessoas como Reuter, pessoas ricas, muito ricas. O Reuter era um cara muito pobre, ficou muito rico. Como também Pablo Marçal, como vários outros caras também muito ricos. Eles buscam os prazeres momentâneos, o dinheiro, a riqueza, o poder. Eles até fazem coisas ilegais, oferta black, para ter esses prazeres, para ter essas coisas. Só que eles estão buscando a coisa errada, porque isso não vai preencher eles. Na verdade, isso vai mais destruir eles do que preenchê-los, do que trazer a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é feita pelo Criador. O dinheiro não vai preencher. Porque você não tinha vários ricos milionários se matando, ou se internando, ou tendo depressão,
ou, entende? Recorrendo às drogas para preencher o seu coração. Não tinha muitos milionários na Cracolândia. Então, cara, a única coisa que pode te preencher é Jesus Cristo. É o Yahusha. É o Yahvé. Cristo. Não tem outro caminho. Então eu não... Exatamente. Quando Jesus é perguntado sobre isso, entende? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o caminho, ele é a verdade e ele também é a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida a não ser com o Criador. É isso aí. Não acredito mesmo. Tanto é, Vilela, que toda pessoa que chega pra mim, eu como padre, eu não tenho medo de falar os pecados que você tá metido. E imagino também que as pessoas pedem tua opinião. Sim, Fala, sim. Padre, aconteceu isso comigo, o que eu faço Sim. e tal. Deve escutar E eu, isso. como padre, eu não quero ficar passando a mãozinha na cabeça da pessoa e falar, não tem problema você viver desse jeito, não. Eu escolhi ser o padre que fala o pecado. Como João Batista. Ei, Herodes, você tá no adultério e por causa disso morreu. Porque quando você fala o erro da pessoa, eu tô entendendo o seguinte. Neste pecado, Herodes, você não é feliz. Você tá traindo sua esposa, você tá traindo seu casamento. Venha, seja casto, viva o teu casamento e você vai ser mais feliz. Então, entender que uma vida de pecado é uma vida de infelicidade. Lembra que a gente lê. A primeiro momento, eu acho que parece o quê? Para as pessoas que vivem no pecado. Parece que nós somos cristãos, somos aprisionados, somos presos à nossa moralidade, ao nosso Deus, a Cristo. Só que escravos da nossa moralidade, escravo da Bíblia, da palavra de Deus. Só que, a segundo momento, vocês são os verdadeiros escravos. Vocês são escravos do pecado, escravos de Satanás. Porque vocês escolhem o vício, vocês escolhem a merda do pecado em vez do Criador. Vocês adoram a criatura em vez do Criador. Então, automaticamente, vocês renegam a Cristo. Pois é. Então é isso, rapaziada. Acho que a gente pode finalizar esse podcast por aqui. E gravem isso na sua cabeça. Não existe casamento homoafetivo. Não existe uma pessoa ser feliz no pecado. Não existe isso. Ou você segue a Cristo, ou você segue ao diabo. Não existe em cima do muro. Em cima do muro já é do diabo. Eu vou seguir o pecado, mas eu vou amar Cristo. Que merda é essa? Não tem como, filho. Não tem como você ser favelado, você ser bandido e amar a Cristo. Não tem como. Por isso que eu acho que uma das maiores blasfêmias do século XXI, além desses pecados imundos, é a adoração dos bandidos a Cristo. Eles falam, Deus, não sei o que, cuide de mais um irmão. Que merda é essa, filho? Não tem como. Você segue ao diabo, você segue ao Satanás. Como é que você quer que o Criador tenha piedade da sua alma se você segue ao Satanás? Se por livre e espontânea vontade você segue a vontade do diabo e não a do Criador. Você adora a criatura e não o Criador. Você adora o pecado, você adora tudo que é errado em vez do Criador. Então, enfim, cara, não tem como. Homossexualidade é pecado. Aborto é pecado. Feminismo também. Tudo que o mundo te oferece é pecado. E se você é cristão e essas pessoas blasfemam contra a sua face, blasfemam contra o Criador, deixe-as. Não se incomode, porque se o mundo perseguiu a Cristo, você acha que ele também não perseguirá você? O homem mais inteligente, o homem mais sábio, o melhor homem que já passou pela face da terra, não foi aclamado por essa população. As pessoas não o adoraram, pelo menos não todas.
Você acha que você será aclamado? Você acha que você será aceitado? Claro que não, você será blasfemado, será cuspido e açoitado. Então é isso. É isso que eu trago para vocês. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Se você é homossexual, saiba disso. Se você continuar nessa prática e não aceitar a Cristo, você não herdará o reino do céu. Você não herdará o reino do céu. Você é escravo do pecado. Você é escravo da morte espiritual. É uma doença que está assolando a sua vida. Então, se você não quer que essa doença, que isso que você está fazendo assole a sua vida, conheça a verdade te libertará. E a verdade é qual? É a Bíblia, é a Cristo. Então, leia a Bíblia, conheça a Cristo, que você será um homem melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, tá bom? E é isso aí. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Pra você que ficou até aqui, tenha um mais sério obrigado e se vê no próximo vídeo e tchau!